A voz na sua cabeça mente para você todos os dias. Ela diz que você é suas falhas, seus medos e suas inseguranças. Mas Kaliun mostrou que essa narrativa interna não é você. É apenas o ego tentando manter o controle. O mais assustador é que a maioria das pessoas vive aprisionada nesse ruído mental, confundindo sua verdadeira essência com uma repetição interminável de crenças limitantes. Enquanto isso, o verdadeiro eu, aquele que poderia guiar sua vida com clareza, fica soterrado sob camadas de condicionamento. O que acontece quando você decide parar e confrontar essa voz? Algo que poucos estão prontos para encarar: a liberdade. Essa voz incessante dentro da cabeça parece ser a própria essência da identidade, mas Kaliun esclarece que essa narrativa interna é apenas um reflexo do ego. Ele a define como uma construção psíquica necessária para a interação com o mundo, mas que, quando confundida com o verdadeiro eu, limita a percepção da realidade. Essa conversa interna dita regras, faz julgamentos sobre o passado e antecipa cenários futuros, muitas vezes de forma negativa. Como um programa rodando em segundo plano, o ego se apega a padrões pré-estabelecidos e impede a exploração do inconsciente coletivo. O problema surge quando essa voz se torna a única referência de identidade. Se alguém falha em um projeto e o ego assume o controle, ele sussurra que o erro define a pessoa, que a incompetência é inata e que novas tentativas são inúteis. Mas essa não é a realidade. É apenas uma projeção limitada. A psique humana é muito mais ampla do que essa narrativa superficial. Enquanto o ego insiste em um enredo linear e previsível, a psicologia analítica aponta para um espectro mais complexo. Aqueles que se segmentam nessa voz interna tornam-se reféns de suas limitações. O ego distorce experiências, reforça crenças autodestrutivas e impede o verdadeiro autoconhecimento. Para romper esse ciclo, é necessário observar a narrativa interna, sem se identificar com ela. Uma boa prática é escrever os próprios pensamentos em um papel e analisá-los como se fossem de outra pessoa. Isso cria uma separação entre a mente subconsciente e a identidade real, abrindo espaço para a individuação. Mas isso é apenas o começo. Por trás da voz incessante do ego, há algo muito mais vasto e autêntico: o si mesmo. Qual é a instância que identifica essa totalidade da psique, que vai além das crenças limitantes e da narrativa repetitiva do ego? Enquanto o ego está ocupado catalogando experiências e classificando eventos como bons ou ruins, o si mesmo permanece como um núcleo silencioso, profundo e conectado ao inconsciente coletivo. Ele não se define por fracassos ou sucessos momentâneos, pois sua existência transcende as imposições da mente subconsciente. No entanto, acessar esse nível mais profundo de identidade exige um afastamento do barulho mental. Imagine um ator que passou a vida inteira acreditando ser apenas o personagem que interpreta. Se ele nunca sair do palco, jamais conhecerá quem realmente é. Da mesma forma, aqueles que se identificam apenas com a narrativa do ego ficam presos em padrões repetitivos, acreditando que são suas inseguranças, medos e desejos. O convite é para ir além desse teatro mental, reconhecendo que há uma parte da psique que não precisa de validação externa para existir. Mas como se conectar com esse núcleo mais verdadeiro? A prática da introspecção profunda é um caminho eficaz. Isso pode ser feito através da escrita reflexiva, do estudo dos próprios sonhos, que carregam mensagens do inconsciente coletivo, ou até mesmo pela análise de padrões recorrentes na vida. O si mesmo se manifesta quando o silêncio interno permite percebê-lo. A individuação só acontece quando se começa a diferenciar a mente subconsciente da essência real. Para isso, primeiro é preciso encarar aquilo que foi reprimido: a sombra. A sombra é descrita como um conjunto de aspectos reprimidos ou negados da personalidade, aqueles que o ego se recusa a reconhecer. São traços considerados inadequados, vergonhosos ou indesejáveis, que acabam sendo projetados no mundo exterior. Quando alguém se irrita profundamente com uma característica de outra pessoa, é possível que esteja apenas enxergando um reflexo da própria sombra. O problema é que essa projeção distorce a percepção da realidade. Por exemplo, uma pessoa que constantemente julga os outros como arrogantes pode estar reprimindo sua própria necessidade de autoafirmação.
Alguém que sente inveja pode estar negligenciando talentos que se recusa a desenvolver. Ao invés de lidar com essas questões internamente, o ego as desloca para fora, criando conflitos e ressentimentos desnecessários. Integrar a sombra não significa se render a ela, mas sim reconhecê-la e usá-la de forma consciente. Um exercício eficaz para acessar essa voz na sua cabeça-mente para você todos os dias. Ela diz que você é suas falhas, seus medos, suas inseguranças. Mas Kaliun mostrou que essa narrativa interna não é quem você realmente é. É apenas o ego tentando manter o controle. O que mais assusta é que a maioria das pessoas vive prisioneira desse ruído mental, confundindo sua verdadeira essência com uma repetição interminável de crenças limitantes. Enquanto isso, o verdadeiro eu, que poderia guiar sua vida com clareza, fica soterrado sob camadas de condicionamento. O que acontece quando você decide parar e ficar com essa voz? Algo que poucos estão prontos para encarar: a liberdade. Essa voz incessante em cada um de nós pode parecer a própria essência da identidade, mas Kaliun esclarece que essa narrativa interna é apenas um reflexo do ego. Ele a define como uma construção psíquica necessária para a interação com o mundo, mas que, quando confundida com o verdadeiro eu, limita a percepção da realidade. Essa conversa interna dita regras, julgamentos do passado e antecipa cenários futuros, muitas vezes de maneira negativa. Como um programa que roda em segundo plano, o ego se apega a padrões pré-estabelecidos e impede a exploração do inconsciente coletivo. O problema surge quando essa voz se torna a única referência de identidade. Se alguém falha em um projeto e o ego assume o controle, ele sussurra que o erro define a pessoa, que é incompetente por natureza e que novas tentativas seriam inúteis. Mas essa não é a realidade. É apenas uma projeção limitada. Por outro lado, é essencial entender que a psique humana é muito mais ampla do que essa narrativa superficial. Enquanto o ego insiste em um enredo linear e previsível, a psicologia analítica aponta para um espectro mais complexo. Aqueles que se segmentam nessa voz interna tornam-se reféns de suas limitações. O ego distorce experiências, reforça crenças autodestrutivas e impede o verdadeiro autoconhecimento. Para romper esse ciclo, é necessário observar essa narrativa sem se identificar com ela. Uma prática eficaz é escrever seus próprios pensamentos em um papel e analisá-los como se fossem de outra pessoa. Isso cria uma separação entre a mente subconsciente e a identidade real, abrindo espaço para a individuação. E isso é apenas o começo. Por trás da voz incessante do ego, algo muito mais vasto e autêntico: o si mesmo. Qual a importância de identificar essa instância totalizadora da psique que transcende as crenças limitantes e a narrativa repetitiva do ego? Enquanto o ego está ocupado catalogando experiências e classificando eventos como bons ou ruins, o si mesmo permanece um núcleo silencioso, profundo e conectado ao inconsciente coletivo. Ele não se define por fracassos ou sucessos momentâneos, pois sua existência transcende as imperfeições impostas pela mente subconsciente. No entanto, acessar esse nível mais profundo de identidade exige um afastamento do barulho mental. Imagine um ator que passou a vida inteira acreditando ser apenas o personagem que interpreta. Se ele nunca sair do palco, jamais conhecerá quem realmente é. Da mesma forma, aqueles que se identificam apenas com a narrativa do ego ficam presos em padrões repetitivos, acreditando que são suas inseguranças, medos e desejos. É preciso ir além desse teatro mental, reconhecendo que há uma parte da psique que não precisa de validação externa para existir. Mas como se conectar com esse núcleo mais verdadeiro? A prática da introspecção profunda é um caminho eficaz. Isso pode ser feito através da escrita reflexiva, do estudo dos próprios sonhos, que carregam mensagens do inconsciente coletivo, ou até mesmo pela análise de padrões recorrentes na vida. O si mesmo se manifesta quando o silêncio interno prevalece, permitindo percebê-lo. A individuação só acontece quando começamos a diferenciar a mente subconsciente da essência real. Mas, para isso, primeiro é preciso encarar aquilo que foi reprimido.
A maior parte das pessoas vive sem perceber que carrega uma bagagem oculta dentro da própria psique. A sombra. A sombra é o conjunto de aspectos reprimidos ou negados da personalidade, aqueles que o ego se recusa a reconhecer. São traços considerados inadequados, vergonhosos ou indesejáveis, que acabam sendo projetados no mundo exterior. Quando alguém se irrita profundamente com uma característica de outra pessoa, é possível que esteja apenas enxergando um reflexo de sua própria sombra. O problema é que essa projeção distorce a percepção da realidade. Por exemplo, uma pessoa que constantemente julga os outros como arrogantes pode estar reprimindo sua própria necessidade de autoafirmação. Alguém que sente inveja pode estar negligenciando talentos que se recusa a desenvolver. Ao invés de lidar com essas questões internamente, o ego os desloca para fora, criando conflitos e ressentimentos desnecessários. Integrar a sombra não significa se render a ela, mas sim reconhecê-la e usá-la de forma consciente. Um exercício eficaz para acessar essa parte oculta da psique é observar padrões de frustração e irritação. Sempre que uma emoção intensa surgir, vale a pena perguntar: o que isso revela sobre mim? Outra técnica poderosa é a escrita automática, sem censura, permitindo que a sombra se expresse. Integrar esse lado rejeitado da personalidade é um passo fundamental no processo de individuação, pois somente quando a sombra é iluminada, o verdadeiro eu pode emergir. Mas esse é um desafio que exige um confronto direto com as ilusões do ego. Carl Jung descreveu a individuação como o processo mais essencial do desenvolvimento psíquico. Diferente das simples adaptações às normas sociais, individuar-se significa integrar todas as partes fragmentadas da psique, incluindo aquelas que o ego preferiria manter na escuridão. O problema é que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando se encaixar em padrões externos, ignorando os impulsos internos que apontam para um sentido mais profundo de existência. O resultado é uma vida marcada por um vazio silencioso, onde as decisões são baseadas no medo e na validação externa. O caminho da individuação não é confortável. Exige a disposição para olhar para dentro e questionar tudo o que foi aceito como verdade absoluta. Significa confrontar as próprias inseguranças, reconhecer onde o ego atuou como um tirano e permitir que os aspectos reprimidos sejam integrados à consciência. Alguém que sempre se viu como uma pessoa pacífica pode descobrir traços agressivos ocultos. Quem se julgava independente pode perceber uma carência profunda por aprovação. Esses encontros desconfortáveis são necessários, pois é apenas na aceitação dessas polaridades que a psique encontra equilíbrio. Uma forma prática de iniciar esse processo é através da autoobservação crítica. Ao invés de apenas reagir emocionalmente aos acontecimentos, pergunte-se: essa resposta vem do meu ego ou de um lugar mais profundo? Práticas como a análise de sonhos, considerados um portal direto para o inconsciente coletivo, também são ferramentas valiosas. A individuação não acontece de um dia para o outro. É um processo contínuo, mas cada passo dado nessa direção revela um pouco mais das ilusões criadas pelo ego. Quando isso acontece, até mesmo a dor da perda ou a culpa podem assumir um novo significado. A maioria das pessoas vê a dor emocional como um inimigo, um ruído incessante que drena energia e vitalidade. Mas como nos ensina Carl Jung, ao invés de tentar silenciá-la à força, é mais inteligente ouvi-la de maneira estratégica. Esses pensamentos recorrentes não aparecem por acaso. Eles apontam para feridas não resolvidas e aspectos da psique que precisam de atenção. Se alguém vive se martirizando por um erro do passado, isso pode indicar uma necessidade de reconciliação interna e não apenas um incômodo aleatório. O que muita gente faz é lutar contra essa voz, tentando suprimir ou ignorá-la, mas isso apenas fortalece seu domínio. Um erro cometido há anos pode se transformar em um peso insuportável quando o ego se recusa a integrar a experiência como aprendizado. Ao invés de fugir, o método mais eficaz é anotar esses pensamentos e perguntar o que eles querem ensinar. Se a mente repete insistentemente um medo ou uma culpa, isso não significa que a pessoa é fraca ou insegura. Significa apenas que há algo esperando para ser processado. A individuação depende dessa capacidade de diálogo interno consciente. O que hoje parece um tormento pode, na verdade,
se tornar um mapa para o desenvolvimento pessoal. Se a mente insiste em lembrar de um fracasso, talvez seja a hora de revisar as lições que ele trouxe. Se há uma autocrítica constante, pode ser um sinal de que o ego criou padrões inatingíveis de perfeição. Enxergar essa narrativa interna como mensageira, e não como vilã, transforma seu papel na psique. No entanto, isso exige um distanciamento estratégico do ego. A raiz de grande parte do sofrimento humano está na identificação cega com o ego. Carl Jung enfatizava que o ego é apenas uma parte da psique, não sua totalidade. No entanto, muitas pessoas vivem presas a essa identidade limitada, acreditando que são seus pensamentos, suas emoções momentâneas e seus medos condicionados. Isso criou uma ilusão de controle, mas, na realidade, fortalece barreiras internas que impedem um contato mais profundo com a própria essência. Quanto mais alguém se agarra ao ego, mais se torna refém de suas armadilhas. Uma forma eficaz de quebrar esse ciclo é desenvolver a capacidade de observar os próprios pensamentos como se fossem de outra pessoa. Imagine que sua mente é uma estação de rádio, transmitindo sem parar. Você pode se apegar a cada palavra ou simplesmente escutá-la com curiosidade, sem reagir. Esse distanciamento cria uma separação entre a consciência e o fluxo mental, permitindo que a psique funcione com mais clareza. O erro mais comum é acreditar que a mente precisa estar em completo silêncio para se alcançar esse estado. Mas, na verdade, o objetivo não é parar os pensamentos, e sim não ser dominado por eles. Ao registrar pensamentos recorrentes no papel, torna-se mais fácil perceber seus padrões e questionar sua validade. Carl Jung sugeria que esse tipo de prática ajuda a desmascarar as ilusões que o ego insiste em perpetuar. Com o tempo, esse distanciamento permite acessar níveis mais profundos da psique, onde conceitos como inconsciente, coletivo e arquétipos começam a se revelar. E é nesse ponto que a conexão com forças maiores da mente se torna possível. Carl Jung introduziu o conceito de sincronicidade para explicar eventos que, embora aparentemente sem conexão causal, carregam um significado profundo para quem os vive. Essas coincidências significativas não são meras aleatoriedades, mas sim manifestações do inconsciente coletivo. Quando alguém encontra exatamente a informação de que precisava no momento certo ou cruza com uma pessoa que transforma sua trajetória, não é apenas sorte. É um reflexo de padrões simbólicos que operam além da lógica racional. A maioria das pessoas ignora esses sinais porque o ego insiste em enxergar a realidade de maneira linear. Mas a psique não funciona assim. A mente subconsciente e o inconsciente coletivo estão constantemente interagindo com o mundo externo, projetando conteúdos internos e moldando experiências. Se alguém começa a notar símbolos recorrentes em sua vida, como um animal específico aparecendo repetidamente ou um número que surge em momento-chave, pode ser um convite para explorar aspectos mais profundos da própria psique. Essas sincronicidades atuam como mensagens da mente para quem estiver disposto a escutá-las. Uma forma prática de perceber a sincronicidade é manter um diário de eventos inesperados e suas possíveis conexões internas. Carl Jung argumentava que essas ocorrências não são meros acidentes, mas reflexos de processos psíquicos mais amplos. Ao interpretar esses sinais com atenção, é possível acessar uma sabedoria que transcende o individual. A psique envia pistas o tempo todo, mas é necessário um estado de presença para captar seu verdadeiro significado. Quando se aprende a reconhecer esses padrões, o ruído mental começa a perder força, pois a mente já não precisa mais preencher o vazio com barulho. A maioria das pessoas vive presa a pensamentos que não são realmente seus. Desde cedo, padrões de comportamento e até mesmo medo são absorvidos do ambiente, sem qualquer questionamento. Carl Jung alerta para esse perigo. Se a mente subconsciente não for examinada, ela continuará repetindo ideias herdadas, como um disco riscado. O problema não é apenas o ruído mental, mas a falta de discernimento sobre o que realmente faz sentido para o indivíduo. Separar-se dessa programação exige um olhar mais crítico para a própria narrativa interna. Um exercício poderoso é questionar cada pensamento recorrente. Essa ideia vem de mim ou foi imposta por outra pessoa?
Muitas das crenças limitantes que afetam a vida de alguém podem ter sido absorvidas na infância ou reforçadas por experiências passadas. Um indivíduo pode crescer acreditando que não é bom o suficiente para determinado trabalho, não porque isso seja verdade, mas porque internalizou críticas de terceiros. Ao desafiar essas suposições, começa a se livrar dos filtros do ego e a enxergar a psique com mais clareza. A reflexão consciente não significa eliminar o pensamento, mas observá-lo sem ser sugado por ele. Práticas como escrever um fluxo de pensamentos sem censura ou revisar diálogos internos críticos podem revelar padrões que passaram despercebidos. A psicologia analítica ensina que essa separação entre observador e mente subconsciente é essencial para o desenvolvimento pessoal. À medida que essa consciência se expande, torna-se possível acessar algo ainda mais poderoso: os arquétipos que moldam a psique. Saber que esses pensamentos não definem quem você é já muda tudo. Mas entender isso na teoria não é suficiente. É preciso aplicar esse conhecimento. A separação do ego, a integração da sombra, o uso consciente dos arquétipos e a percepção da sincronicidade não são apenas conceitos abstratos, são ferramentas que podem transformar sua forma de pensar e agir. O que você faz com isso agora determina se continuará refém da própria narrativa ou se finalmente assumirá o controle. A maioria das pessoas passa a vida sem questionar suas narrativas internas, sem perceber que repete padrões impostos por outros. Você tem a chance de quebrar esse ciclo, mas isso exige ação. Observe seus pensamentos, desafie suas crenças, estude, analise seus sonhos, escreva suas reflexões. O ego vai resistir, mas cada vez que você enfraquece sua identificação com ele, uma parte mais real de você emerge. Se esse conteúdo fez sentido para você, não pare por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue explorando esse conhecimento. Porque uma coisa é certa: quem entende isso não vê mais a vida da mesma forma.